Boa tarde, o meu nome é Ana Luiz e esse é um vídeo sobre arrendamento rural, né? Depois eu faço um vídeo sobre parceria. Eu sou advogada, eu acabei de concluir meu MBA pela USP em agronegócio justamente. E eu acho que é interessante ter um vídeo que trate desse assunto de uma forma mais acessível, né? Até porque a gente que é advogado, a gente fala de uma forma assim, a gente se perde no juridiquês, né? E não só isso. O Brasil se tornou muito dependente do agronegócio. Então, é o motor da nossa economia. A gente tem que chegar e tem que estar preparado para lidar, né, com os vários tipos de contratos. Então, o arrendamento rural, ele é muito importante, claro. Ele é como se fosse um aluguel. Só que é um aluguel de um terreno, né, de uma fazenda que seja, né, de uma chácara, onde vai se dar algum tipo de produção agrícola, pecuária, né, agropecuária ou agroindustrial, que seja, né. E esse tipo de contrato, ele é regido por uma lei uma lei até antiga, que é de 65, que é o Estatuto da Terra, né? Ele é de 65, deixa eu ver aqui, não, 64, gente, 1964. Então, uma lei que tem, de 30 de novembro de 64, tem 57 anos. Obviamente, houve emendas, né? Houve decretos regulamentando, né? Era uma coisa que havia muito antigamente, decretos, né? E essa lei é o Estatuto da Terra. Também tem um decreto aqui, que é o 59566, né? Esses são os principais, né? Obviamente, nós temos o Código Civil de 2002, né, também, para nos auxiliar nesse aspecto. Esses contratos você até acha para baixar da internet, obviamente comprando, mas você pode chegar e pedir para um advogado fazer, caso se sinta mais confortável, queira acrescentar certos detalhes, né? E então, vamos lá, vamos falar um pouquinho desse tipo de contrato, né? Isso daqui não é uma aula, né? Existe, por exemplo, a Abrada, ou Abrada, eu não sei falar direito, que dá aulas de direito do agronegócio. Né? Então, eu não estou dando uma aula, estou fazendo um vídeo meramente explicativo. Eu sou uma advogada aqui, né? Então, o Estatuto da Terra, que é a Lei 4504, ela trata do arrendamento, né? E da parceria. Eu vou falar da parceria depois. Vou só falar assim superficialmente aqui, mas depois eu faço um vídeo mais explicativo. Essa lei também trata de execução de reforma agrária e outras coisas, né? E essa modalidade de contrato, ela tá nos artigos 92 a 95 dessa lei, né? Eu vou dar uma lidinha aqui e explicar para ficar mais tranquilo, né? Eu não vou entrar em detalhes sobre o que é um módulo rural, essas coisas não, eu faço isso depois, tá? Esse é um canal que você pode ver que eu falo de questões jurídicas, assim, antes da pandemia eu estava falando de direito autoral, e vou continuar falando de direito autoral, né? Eu vou evitar falar aqui nesse canal de direito público, que já tem muitos canais que falam de direito público, especialmente visando a concurso, não, aqui não tô falando de nada de concurso não, tá, gente? Mas então, o artigo 92, ele está falando de posse e uso da terra. Vou explicar aqui. Artigo 92. A posse ou uso temporário da terra serão exercidos em virtude de contrato expresso ou tácito, estabelecido entre o proprietário e os que nela exercem atividade agrícola ou pecuária, sob forma de arrendamento rural, parceria agrícola, pecuária, agroindustrial e extrativa, nos termos desta lei.
Parágrafo 1º. O proprietário garantirá ao arrendatário, que é quem está arrendando, quem está, entre aspas, alugando. Esse é um contrato muito parecido com o de aluguel, tá? Depois eu faço um vídeo falando de aluguel. Voltando, o proprietário garantirá ao arrendatário ou parceiro o uso e gozo do imóvel arrendado ou cedido em parceria. É óbvio, né? Parágrafo 2º. Os preços de arrendamento e de parceria fixados em contrato serão ajustados periodicamente. Tá. Mas acontece que tem uma limitação a esses preços, que está aqui na mesma lei, eu vou falar a seguir, tá? Aqui está falando de alienação, né? No parágrafo 3º, parágrafo 4º, né? São os detalhezinhos. Mas o parágrafo 5º aqui, que é bastante interessante, que eu vou falar da alienação. Quando a alienação, ou seja, a venda do terreno, da fazenda ou da chácara, ou o que seja, quando ela ocorre na vigência do contrato. Ela pode ocorrer. Lógico que tem o direito de preferência do arrendatário, né? Outra coisa que parece com o aluguel. Então, o que o artigo 5º fala? A alienação ou a imposição de ônus real ao imóvel não interrompe a vigência dos contratos de arrendamento ou de parceria, ficando o adquirente subrogado nos direitos e obrigações do alienante. Então, eu tenho uma fazenda, eu estou arrendando essa fazenda. Eu a vendo, faço tudo direitinho, direito de preferência para arrendatário, etc. Fiz tudo bonitinho. Então, o que acontece? Quem me suceder na propriedade, né, quem adquirir a fazenda, ele vai ter que chegar e vai cumprir o contrato, continua, né? Vamos ao artigo 95, que ele fala especificamente sobre o arrendamento rural. Tem toda uma seção aqui do Estatuto da Terra, que é essa lei, falando de arrendamento. Aqui fala-se de prazos, né? Prazos mínimos e máximos, animais na área arrendada, benfeitorias e remuneração. Eu vou dar uma lida, assim, nos principais incisos aqui, que senão fica meio chato. E eu quero fazer esse vídeo de uma forma mais explicativa, mais acessível para quem está lidando com essa situação na prática. Eu não estou fazendo isso daqui para advogado. Quer dizer, o advogado que quiser vir, ter uma noção, assim, que ainda não teve acesso a essa lei, tudo bem. Mas eu quero explicar isso aqui mais para o leigo, mais para quem está querendo arrendar mesmo, né? Para quem está querendo alugar. Então, vamos lá. Artigo 95. Quanto ao arrendamento rural, observar-se-ão os seguintes princípios, né? Inciso 1. Os prazos de arrendamento terminarão sempre depois de ultimada a colheita, inclusive as de plantas forrageiras temporárias cultiváveis, né? No caso de retardamento da colheita por motivo de força maior, considerar-se-ão esses prazos prorrogados nas mesmas condições. Inciso 2. Presume-se feito no prazo de mínimo de 3 anos o arrendamento por tempo indeterminado, observada a regra do item anterior. Prazo mínimo de 3 anos, tá? Agora, inciso 3. O arrendatário, para iniciar qualquer cultura cujos frutos não possam ser recolhidos antes de terminado o prazo de arrendamento, deverá ajustar previamente com o arrendador a forma de pagamento do uso da terra por esse prazo excedente. Super normal. Prazo mínimo de 3 anos, tá? Eu vou logo pro inciso 7, tá? Inciso 8, perdão. Que trata da questão de indenização por benfeitorias, né? Quem já lidou com contrato de aluguel, alugou um imóvel, quem botou para alugar um imóvel, qualquer que seja, quem como inquilino ocupou um imóvel, já está familiarizado com esses termos. É parecido. Então, inciso 8. O arrendatário, ao termo do contrato, tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis. Será indenizado das benfeitorias voluptuárias quando autorizadas pelo proprietário do solo.
Enquanto o arrendatário não for indenizado das benfeitorias necessárias e úteis, poderá permanecer no imóvel, no uso e gozo das vantagens por ele oferecidas, nos termos do contrato de arrendamento e das disposições do inciso 1 deste artigo. A redação aqui é dada pela Lei 11.443 de 2007. Então, o que são benfeitorias? São acréscimos ao imóvel que o arrendatário faz. No caso de aluguel, é o inquilino que faz. Constrói alguma coisa, pintura, etc. Então, elas podem ser úteis, necessárias ou voluptuárias. Aqui a gente está falando das que são indenizáveis, que são as necessárias e úteis, né? As voluptuárias são aquelas que não seriam necessárias, mas que foram feitas, né? E a benfeitoria necessária ou útil seria algum tipo de construção para a produção. Por exemplo, constrói um armazém, um pequeno armazém, né? Uma coisa assim para armazenar, coloca algum tipo de equipamento para armazenagem, né? Constrói cerca, esse tipo de coisa, né? Que são coisas assim que você pode chegar e você precisa, né? Ao contrário da voluptuária, que a voluptuária é aquela que não faz falta, não faria falta, basicamente é isso, né? Eu estou explicando em termos bastante leigos, né? E voltando aqui, inciso 9 fala do contrato de arrendamento de animais de cria, de corte ou de trabalho, né? O inciso 9, o inciso 10 trata que o arrendatário não responderá por qualquer deterioração ou prejuízo a que não tiver dado causa, né? Isso daí é importante constar no contrato também, né? Para deixar bem claro, né? E vindo aqui direto para o inciso 12, que é o que trata da remuneração do contrato, que é super importante. Vou pegar uma água aqui, com licença. Então, a remuneração do arrendamento, sob qualquer forma de pagamento, não poderá ser superior a 15% do valor cadastral do imóvel, incluídas as benfeitorias que entrarem na composição do contrato, salvo se o arrendamento for parcial e recair apenas em glebas selecionadas para fins de exploração intensiva de alta rentabilidade, caso em que a remuneração poderá ir até o limite de 30%. Explicando aqui, existe um cadastro, existe um sistema de cadastro rural nacional que é acessível online e tem o valor do imóvel ali. Esse é um valor que, sob esse valor, incide o limite do arrendamento, que é até 15% no caso de estar se arrendando a totalidade do imóvel. Agora, você pode arrendar a sua parte do imóvel. Aí, explicando em termos normais, sem o juridiquês, aí você pode arrendar parte do imóvel, glebas. Se essas glebas forem para uma atividade de alta rentabilidade, de alta intensidade, por exemplo, soja, lavoura de soja, aí a remuneração pode ir até o limite de 30%. É bastante caro, né? Mas você tem que ver o nível de rentabilidade também da cultura, né? A soja agora, o valor deve estar bastante elevado da saca, né? Mas outra norma muito importante a se tratar aqui, em termos de arrendamento rural, é o decreto 59566, 59.566 de 1966. Todas essas normas são, então, tem mais de 50 anos, né?
esse decreto ele traz especificamente o conceito do arrendamento rural, né, no seu artigo 3º, que eu vou ler aqui. Arrendamento rural é o contrato agrário pelo qual a pessoa se obriga a ceder a outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo do imóvel rural, parte ou partes do mesmo, é o que eu falei agora há pouco, né? Incluindo ou não outros bens, benfeitorias ou facilidades, com o objetivo de neles ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa ou mista, mediante certa retribuição ao aluguel, observados os limites percentuais da lei. São aqueles 15% ou 30%, né, que eu já falei. O parágrafo 1º, subarrendamento é o contrato pelo qual o arrendatário transfere a outro, no todo ou em parte, os direitos e obrigações do seu contrato de arrendamento. Aqui é uma outra semelhança, né, uma parte, né, com relação ao aluguel, porque quando você está alugando um imóvel urbano, né, claro, eu posso chegar e sublocar, se o contrato deixar. Aqui é a mesma coisa, tá? Vamos agora para o parágrafo 2º. Chama-se arrendador o que cede o imóvel rural ou o aluga, e arrendatário a pessoa ou conjunto familiar representado pelo seu chefe que o recebe ou toma por aluguel, né? E o parágrafo 3º fala o seguinte: o arrendatário outorgante de subarrendamento será, para todos os efeitos, classificado como arrendador, né? Semelhança com o contrato de aluguel total aqui. E tem aqui também fala de parceria rural, no artigo 4º. Eu não vou falar muito de parceria rural aqui não, tá? A parceria rural, o que acontece? O proprietário do imóvel, ele entra num contrato de parceria e ele responde por perdas e danos, ele corre riscos. O arrendador, ele não vai correr esses riscos, ele vai chegar e vai arrendar o imóvel, é um aluguel, né? E se o outro perder a lavoura, aconteceu alguma coisa, passou um tornado, destruiu a lavoura, teve um incêndio, o arrendador continua recebendo do mesmo jeito o valor do contrato, né? O aluguel. No caso da parceria, não. O parceiro, ele responde por isso. Entendeu? Tem que fazer um vídeo posteriormente falando da parceria, né? Então, o artigo 4º aqui fala, eu vou ler rapidamente, né? Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder a outra, por tempo determinado ou não, o uso específico de imóvel rural, de parte ou partes do mesmo, incluindo ou não benfeitorias, outros bens ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa vegetal ou mista, e ou lhe entrega animais para cria, recria, invernagem, engorda ou extração de matérias-primas de origem animal, mediante partilha de riscos, do caso fortuito da força maior do empreendimento rural e dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem, observados os limites percentuais da lei. Está lá no Estatuto da Terra, a Lei 4.504, né? Parágrafo único. Para os fins deste regulamento, denomina-se parceiro outorgante o cedente, proprietário ou não, que entrega os bens, e parceiro outorgado a pessoa ou conjunto familiar representado pelo seu chefe, que os recebe para os fins próprios das modalidades e parcerias definidas no artigo 5º, né? Aqui o artigo 5º, mais à frente, ele fala da parceria agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa e mista, né? Aqui é interessante falar de cria, recria e engorda, né? E para quem não é da área de pecuária, a cria é, por exemplo, a vaca está prenha, né? E vai desse momento até o desmame do bezerrinho, né? A recria é o período que eu creio ser o mais longo, que é a maturidade do animal de corte, né? E a engorda, o animal já está maduro e ele vai literalmente engordar até ser abatido, né? São as 3 fases, né? Então, um contrato de arrendamento, ele tem que ter isso em mente, né? A vida dos animais, né? Esse período de cria, recria, engorda, contrato de arrendamento e de parceria também, tá? Eu tô falando de parceria aqui, mas um breve pedacinho falando de parceria nesse vídeo, mas pro arrendamento também vale isso, tá? Você tem que ter em mente na hora de fechar esse contrato.
E é uma coisa interessante que você pode ter para a mesma propriedade arrendamento, uma parte arrendada e uma parte de parceria, né? Isso trata aqui nesse decreto, aqui no artigo 6º, ocorrendo entre as mesmas partes, né? E no mesmo imóvel, avenças de arrendamento de parceria serão celebrados contratos distintos, cada qual regendo-se pelas normas específicas estabelecidas no Estatuto da Terra, qual seja a Lei 4.504, na Lei 4.947 e neste regulamento. Parágrafo único, rejeição, tá? Rejeição pelas normas do presente regulamento dos direitos e obrigações dos atuais meieiros, terceiros, quartistas, percentistas, de qualquer outro tipo de parceiro outorgado, cujo contrato estipule no todo ou em parte a partir de frutos, produtos ou no seu equivalente em dinheiro. O parceiro, ele entra normalmente compartilhando a produção, né? Os riscos, e recebe uma parte da produção. O arrendamento pode ser pago com uma parte da produção, depende do contrato, né? Mas acontece que no arrendamento, o que está arrendando, né, o proprietário, ele vai receber aquele valor, aconteça o que acontecer. Ele não responde por alguma, um caso fortuito, ou força maior, alguma coisa que aconteça. Ele vai receber aquele valor de qualquer jeito, né? Indo mais à frente, o contrato, né? Ainda estou falando do contrato agrário, né? É que esses contratos, eles podem ser escritos ou verbais. Acontece que, para ser válido perante a terceiros, o contrato ele tem que ser escrito e tem que estar registrado em cartório, né? Eu sei que a realidade do campo é que as pessoas fazem muitas coisas verbais, mas para a segurança jurídica, né, do negócio, né, até para garantir algum tipo de financiamento, alguma coisa, a pessoa tem que ter esse tipo de contrato certinho registrado no cartório, né? E é o seguinte, tá? Mesmo sendo verbais, presume-se como ajustadas as cláusulas obrigatórias estabelecidas no artigo 13 deste regulamento, né? Vamos lá para o artigo 13 logo, né? Nos contratos agrários, qualquer que seja a sua forma, contarão obrigatoriamente cláusulas que assegurem a conservação dos recursos naturais e a proteção social e econômica dos arrendatários e dos parceiros outorgados, a saber. Mesmo sendo nos anos 60, já havia uma preocupação com o meio ambiente. Então, vamos lá. Inciso 1. Proibição de renúncia dos direitos ou vantagens estabelecidas em leis ou regulamentos por parte dos arrendatários e parceiros outorgados. Inciso 2. Observância das seguintes normas visando a conservação dos recursos naturais. Isso é muito importante, gente, porque é o seguinte, dependendo da região que você esteja, dependendo da situação em que se encontre a propriedade, né, em que região do Brasil, existem normas de proteção ambiental, áreas de proteção permanente diferentes. Existe um percentual aqui de área de proteção permanente do Centro-Oeste que não é o mesmo lá da Amazônia. Lá é muito maior. Então isso é muito importante estar estabelecido no contrato em obediência às normas ambientais, tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre normas ambientais, senão esse vídeo vai chegar a 3 horas, né? Depois eu trato disso, em normas ambientais com relação a esse tipo de contrato, tá? Então vamos lá, inciso 1 do artigo 3. Já falei que é a proibição de renúncias, né, de renúncia dos direitos ou vantagens, né? Inciso 2. Observância das seguintes normas visando a conservação dos recursos naturais. A linha A, prazos mínimos, na forma da linha B do inciso 11 do artigo 95 e da linha B do inciso 5 do artigo 96 do Estatuto da Terra, que tratam justamente de arrendamento e parceria. 3 anos no caso de arrendamento, em que ocorra atividade de exploração de lavoura temporária ou de pecuária de pequeno ou médio porte, ou em todos os casos de parceria. Prazo mínimo de 3 anos. De 5 anos, né, prazo mínimo,
nos casos de arrendamento em que ocorra atividade de exploração de lavoura permanente, o de pecuária de grande porte para cria, recria, engorda ou extração de matérias-primas de origem animal. De 7 anos, nos casos em que ocorra atividade florestal. Demora muito tempo para você chegar e cultivar uma floresta, que seja eucalipto, mogno africano, demora muito, muito tempo, assim, uma visão de muito longo prazo. A linha B, observância, quando couberem das normas estabelecidas nas leis tais, tá? Aí fala do Código Florestal. C, observância de práticas agrícolas admitidas para os vários tipos de exportação intensiva, tá? Preço, aí fala do preço do arrendamento, esse tipo de coisa, né? Mas então, existem prazos mínimos. Isso tem que ser obedecido e tem que estar no contrato, tá? Eu já falei aqui da continuidade do contrato no caso de alienação, assim como tem o direito de preferência também, tá? Eu vou vender uma terra, um pedaço de terra, eu tenho que dar preferência para o arrendatário. Ele tem que ser notificado, né? E se ele não quiser comprar, quem adquirir a terra vai ser subrogado nos direitos, né? E nas obrigações de quem está arrendando. Aqui o artigo 15. A alienação do imóvel rural ou a instituição de ônus reais sobre ele não interrompe os contratos agrários, ficando o adquirente ou beneficiário subrogado nos direitos e obrigações do alienante ou do instituidor do ônus. Ônus reais é hipoteca, penhora, esse tipo de coisa, né? Então, voltando aqui, só deixando mais claro, a parceria, ela cede o uso e não a posse. Isso é um termo bastante técnico jurídico, né? Mas isso leva ao quê? Até a partilha dos riscos, né? E o proprietário é também produtor. E ele deve ser cadastrado. Porque existem cadastros, tá? Eu falei aqui da necessidade de cadastrar no Sistema Nacional de Cadastro Rural, que você tem que ter um certificado, né? E os cartórios exigem isso, tá? Quando você for lá registrar esses contratos. Tem que estar tudo muito certinho. E se está tudo muito certinho, tudo cadastrado, você tem acesso a certos tipos de financiamento normalmente. E você tem acesso a certos tipos de seguro, né? Então eu vou falar dessas questões de forma mais aprofundada depois, mas esse vídeo é só para falar de arrendamento, tá? Qualquer contato, qualquer necessidade de contato está aqui na descrição, o meu WhatsApp e meu telefone, assim como o meu site, né, minha página de internet. E boa tarde a todos. Se você quiser se inscrever, se inscreva. E esse é um canal de direito, especificamente de direito. Eu tenho outro canal de música e entretenimento, que é menos sério. Esse aqui é um canal focado somente nesses assuntos. Então, boa tarde, boa semana a todos.